Salve, salve, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de história e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Era Napoleônica e o grande herói, até hoje na França, chamado Napoleão Bonaparte. Então, os diretórios eles vão sofrer várias pressões e vai acabar também sofrendo um golpe e se acaba. Em 1799, assume o consulado. A princípio, o consulado ele era composto por 3 cônsules e eles deveriam governar juntos. Obviamente que o primeiro cônsul era aquela pessoa mais importante. Napoleão, ao assumir esse cargo como um jovem comandante do exército e transformado em símbolo de heróico e de salvação da França, ele vai acabar acumulando poderes, como elaborar e propor leis, estabelecer pactos de guerra, que ele vai usar bastante, tratados de paz. Então, aos poucos, ele vai começar a assumir esse protagonismo do governo nessa época. Quando o consulado ele se estabelece, ele mantém a república. Mas, aos poucos, Napoleão ele vai usar esse governo, a sua influência e a sua popularidade para tornar-se um grande político e o imperador da França. Obviamente que a construção desse grande mito ele vem associado a coisas não tão positivas também. Por exemplo, ele estabelece a censura, ou seja, ele controla aquilo que pode ou não ser dito sobre ele, sobre seu governo. Ele faz perseguições políticas, prendendo e matando seus adversários políticos, com o objetivo de se tornar a grande figura do poder na França. Obviamente que nesse caminho também ele vai fazer várias medidas que são extremamente populares. Como, por exemplo, ele faz a legalização da distribuição de terras que aconteceram durante a Revolução Francesa para os camponeses. Ele estabelece o preço dos alimentos para que todo mundo pudesse comprar e soubesse aquele valor. E assim ele controla a inflação, ele controla a emissão de moeda. Tanto é que nesse período ele cria o Banco da França. Então, quando ele cria esse banco, ele estabelece a quantidade de dinheiro que vai ser produzida, a circulação desse dinheiro, e assim ele tem como controlar a inflação, o que é excelente para a população. Outras coisas que ele fez também. Ele também investiu nas obras públicas, construção de estradas, pontes e reformas, porque assim ele gerava emprego, e assim as pessoas tinham dinheiro para sobreviver. Outra coisa muito importante que ele vai estabelecer nesse período vai ser o aumento das taxas dos produtos importados. Por que isso é importante? Porque toda vez que um governo aumenta essa taxa, ele encarece esses produtos e estimula as pessoas a comprarem os produtos nacionais. Então, você estimulando as pessoas a comprarem as coisas produzidas no seu país, essas empresas crescem, contratam mais pessoas, geram mais emprego, gerando mais renda para o país. Então, Napoleão Bonaparte ele foi um cara extremamente inteligente, porque ele soube reestruturar não só a política, mas a economia da França, tornando a França um país não só produtivo, mas crescendo economicamente. Outra coisa muito importante para a sociedade francesa nesse período vai ser que Napoleão ele vai criar escolas públicas em todas as cidades francesas e escolas para a formação de professores. Porque o que ele acreditava? Que quanto mais a sua população, o seu povo, tivesse acesso à educação, eles cresceriam, porque essas pessoas educadas poderiam contribuir cada vez mais para, não só para a política, mas para a economia do país. Tanto é que até hoje a França é um dos países que mais investe em educação, porque eles acreditam de fato que uma população com acesso à informação e politicamente formada, ela é mais interessante para os debates políticos e para o bem de toda a sociedade. Por isso que a educação ela é extremamente importante, não só na França, mas naquele período, mas na nossa vida hoje. Porque quem tem acesso ao conhecimento, à informação, tem possibilidade de crescer e de achar formas de sobreviver nessa sociedade capitalista.
Napoleão Bonaparte, como excelente militar que era, ele vai transformar a França numa máquina de guerra. Então, ele vai optar por uma política que a gente chama de expansionista. O que é isso? Você treina, equipa bem o seu exército e a partir daí você vai dominando as outras nações. Nesse período, a sua maior rival de comércio, né, era a Inglaterra. Então, em 1805, Napoleão se arma e tenta invadir a Inglaterra. Só que a Inglaterra, como era uma ilha, ela sempre teve uma força naval, uma marinha muito forte. Então, nesse embate, a França perde. Ele não consegue dominar, através da força militar, a Inglaterra. Como excelente estrategista que ele sempre foi, o que ele decide fazer? Enfraquecer a Inglaterra. Como ele faz isso? Ele decreta uma coisa chamada bloqueio continental. Ele proíbe que todos os países da Europa continental comercializassem com a Inglaterra. Então, o que quer dizer isso? Ficava proibido que navios saíssem da Europa e fossem para os portos ingleses, assim como proibia que os produtos ingleses chegassem na Europa. Dessa forma, ele esperava enfraquecer a Inglaterra. O que ele não contava era que alguns países não adeririam a esse bloqueio continental. O exemplo mais clássico vai ser Portugal. Como Portugal sempre teve uma parceria muito grande com a Inglaterra, no setor econômico e nas trocas comerciais, Dom João ele opta por não romper com a Inglaterra. Então Napoleão dá um ultimato: ou ele rompia de vez, ou ele enviaria tropas para Portugal. Mediante a isso, a Inglaterra fornece a Dom João uma frota, uma escolta militar, e a monarquia portuguesa, nesse momento, em 1808, eles se organizam numa grande transmigração. O que quer dizer isso? Eles se organizam e saem de Portugal e vão para o Brasil. E aí vai ser nesse período que a gente vai ter início ao nosso processo de independência, com a chegada de Dom João e da família real no Brasil. Mas isso fica para um outro vídeo. Então, Dom João ele foge para o Brasil e continua o comércio com a Inglaterra. Assim como outros países vão continuar também, por exemplo, a Rússia, com o comércio com a Inglaterra. E aí, Napoleão, ele se vê num dilema. O que eu posso fazer? Então, ele começa a invadir esses países que não obedeciam ao seu bloqueio continental. Ele invade Portugal com a ajuda da Espanha, coloca uma pessoa no controle e ele vai tentar dominar também a Rússia, que vai acabar sendo o seu grande fracasso e que vai levar ele a sair do poder. Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre Napoleão e a sua apoteótica era napoleônica. Então, galerinha, curte, compartilha e até a próxima aula.